Fala galera, eu tô aqui com o meu milho roxo, tô animado porque chegou a hora aqui no meu processo de busca, de pesquisa pela autossuficiência e autonomia, chegou a hora de a gente trabalhar com o milho. Então a gente começa a série Autossuficiência com o milho agora, né, nesse primeiro vídeo. E nesse vídeo eu dou início à minha jornada de compreensão de como processar e armazenar o milho em todas as suas formas, o milho verde, o milho seco. E o milho é uma cultura de base, não é à toa que ele é chamado de uma cultura de base, porque ele dá possibilidades virtualmente infinitas para a gente trabalhar. Quando ele está verde, ele pode ser usado como legume, ele também pode ser processado em massas, bolos, sopas, cremes. Depois ele seca, quando ele seca ele vai ser triturado, moído, fracionado, reidratado, fermentado, o que dá pra gente mais centenas ou até milhares de outras possibilidades de receitas. Então o milho ele é simplesmente fantástico. E nesse primeiro vídeo a gente vai ver o quê? Como colher o milho verde no ponto certo, como identificar que uma espiga está no ponto certinho de milho verde. E com esse milho verde a gente vai extrair o amido do milho verde para fazer duas receitas clássicas, que é o curau e o suco de milho. Então bora lá! Antes de cozinhar o curau, é preciso antes plantar e colher o milho. E aqui em casa eu planto milho junto com abóbora e feijão, num consórcio ancestral chamado Milpa, as três irmãs. Nesse ponto, as ramas de abóbora já secaram, e como esse é um cultivo orgânico, o capim cresceu, protegendo os frutos maduros embaixo da sua folhada. Essa é a butternut laranja, que tem se tornado uma das minhas abóboras preferidas. Ela é infalível, dá muitos frutos e sempre muito doce. Ela é ideal também para agricultores que trabalham com cesta de orgânicos entregue em casa, porque ela é bem pequena e dá para enviar uma ou duas por cesta, sem precisar cortar a abóbora no meio. O feijão eu planto no pé do milho, mas esse ano choveu tanto que eu perdi toda a produção. Ou eles pegaram mofo, bactéria, ou os grãos germinaram direto na vagem. E finalmente o milho. Esse ano eu plantei o milho macabu, mais conhecido como o milho da palha roxa, que é um milho indígena brasileiro, fantástico tanto para ser consumido verde, como seco para a produção de farinhas. E apesar de ser chamado milho da palha roxa, o macabu dá espigas de palha roxa e espigas de palha verde. Simplesmente lindo. O milho verde tem dois pontos ideais de colheita. Se o cabelinho da boneca estiver bem seco, a ponto de soltar nas nossas mãos, o milho está no ponto certo para ser consumido como milho verde cozido ou como curau. Agora, se a gente abrir a ponta da espiga e encontrar um pouco de cabelinho úmido ainda, quer dizer que esse não é o ponto ideal para a pamonha. A pamonha se beneficia de um milho ainda verde, mas um pouco mais seco. Então, se esse cabelinho da ponta da espiga já tiver marrom, tá no ponto de pamonha ou já tá passando do ponto de comer o milho verde cozido. E uma curiosidade interessante sobre os cabelinhos do milho é que cada um deles se conectam a um grão de milho. Eles são os tubos que levam o pólen até o ovário da planta, que dá origem cada ovário a um fruto, um grão de milho. Bom, então a gente colheu os nossos milhinhos e olha só que beleza que é o milho macabu, o milho da palha roxa. Por dentro dele, ele tem a espiga roxa
da mesma cor da capa que encobre ele. E nos milhos que tem a capa verde, porque ele tem milhos com capa roxa e milho com capa verde, a espiga é branquinha, como um milho normal, né? Essas são as maravilhas das sementes crioulas, né? Tem possibilidades infinitas. Olha esse aqui, que é um outro tipo de milho ainda, milho peruano, seco já. Olha a carona dele, que diferente que é. Bom, enfim, o milho, essencial para a autossuficiência do ser humano nesse planeta, porque ele pode ser comido fresco, assim, verde, como um legume, né? Então você pode assar, você pode cozinhar o milho. Todo mundo sabe como comer um milho fresco. Mas é um detalhe que é esse detalhe que eu acho que torna o milho tão lindo. Que ele é um cereal que ao mesmo tempo é um legume. Porque se você pensar, por exemplo, no trigo, que é uma gramínea como o milho, você come ele seco, triturado em forma de farinha. O milho você consegue comer ele fresco, né? Como um legume. Bom, então chega de papo furado, vamos para o nosso curau. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer receitas que usam o amido do milho, né? Extraído de forma rústica. O amido do milho é o hidrato de carbono, né, do milho, que é amido. Hidrato de carbono é amido de qualquer coisa. A gente conhece esse amido industrialmente como maisena, né? Eu fui atrás de pesquisar como que faz a maisena e eu descobri que é um processo industrial. Você vai usar um tal de ácido lácteo com dióxido de carbono, não, dióxido de enxofre. Você deixa o milho, quando ele está seco, nesse formato ali em imersão para hidratar, uma hidratação, e você faz uma moeção úmida no milho, enfim. E aí tem todo um outro processo para você conseguir extrair aquela cocaína do amido de milho. Mas a gente não está interessado ainda, quero chegar a fazer essa experiência no processo industrial. Eu quero começar aqui extraindo o amido do milho verde. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou abrir mais algumas espigas que eu vou precisar de mais milho. Então vou abrir aqui algumas e a gente já começa a ralar o bicho. O primeiro passo para extrair o amido do milho verde é triturar o milho junto com algum líquido. No caso, a gente vai usar o leite. E para isso a gente tem que separar os grãos de milho da espiga usando uma faca ou então um ralador. Eu uso um ralador elétrico, não só porque é muito mais prático, mas porque a minha busca é tentar conciliar uma vida moderna com uma vida onde eu planto e processo meu próprio alimento. E ao longo do caminho eu fui entendendo que essas pequenas máquinas fazem toda a diferença para alcançar esse objetivo. E eis então a minha reflexão. Como seria o mundo se todo mundo tivesse um pedaço de terra, uma pequena horta e essas pequenas máquinas capazes de transformar o alimento fresco em produtos beneficiados? Eu aposto que seria um mundo muito mais gentil. Então, depois de triturado, a gente passa o milho no liquidificador junto com o leite, para realmente extrair o amido desse milho. Aí então é só passar por uma peneira para separar a massa, a fibra, do líquido que a gente vai usar para fazer o curau, que é onde está os amidos. Adiciona açúcar. Daí então é só levar esse líquido para o fogo alto e mexer sem parar até ferver. Quando ferver, abaixa o fogo e continua mexendo sem parar, não pode esquecer. Lembrando que o curau engrossa muito rápido. Olha aí, já está pronto. Tem gente que cozinha por mais algum tempo, eu geralmente paro logo depois que ele engrossa. E é só isso.
É muito fácil fazer curau. E esse é o poder do amido, o poder de espessar as coisas. Olha aí como vai ficando essa coisa grossa, bonita, veludada. Aí é só servir na tigela, comer quente é uma delícia, mas geralmente as pessoas servem frio. Então põe canela em cima e joga na geladeira para deixar esfriar. E enquanto esfria, a gente vai aproveitar para fazer uma fritura com aquela fibra que sobrou. Quebra um ovo naquela massa, joga uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de farinha, muita salsinha, basicamente o que você tiver. Tempero você que manda. Vai misturando tudo. Você pode pôr também cominho, coentro, pimenta, o que você tiver. Quanto mais tempero, melhor. Dessa vez eu ralei só meia cebola e adicionei a salsinha que eu já tinha colocado. Uma colherzinha de chá de fermento químico, fermento de bolo. Mistura tudo. E aí é a hora de bolear os bolinhos. É só ficar fazendo esse movimento com a colher. É a mesma coisa que você faz para fazer um falafel com a massa de grão de bico. E aí é só fritar. E tá pronto o nosso crocante de fibra de milho. Não deixamos estragar nada do milho. Talvez só a espiga. Então, galera, olha só que coisa mais linda quem saiu da geladeira. Nosso curau tá bem bonito, tá durinho. Tem um com canela, outro sem canela. Com a fibra que sobrou desse curau, a gente fez os nossos gordurame aqui de milho, esses bolinhos, esses petiscos de milho. Então o que aconteceu? A gente removeu o amido do milho, sobrou uma massa que a gente fez essa fritura e com o amido a gente usou o amido do milho a gente usou para engrossar esse mingau, né? O curau ele é conhecido também como mingau em alguns lugares do Brasil, canjica no Nordeste, se eu não me engano. E é para isso que serve o amido, para engrossar, para espessar coisas. E por que eu estou complicando? Nossa, não é só fazer curau, Rafael? Não, porque eu acho que a gente tem que pensar quando a gente faz. E é isso que eu estou tentando fazer com as comidas que eu produzo aqui no sítio. Toda vez que eu vou processar alguma coisa, eu penso no que realmente está acontecendo ali. Então, se eu removi o amido do milho e eu conseguir espessar o leite e ainda saborizar com o sabor de milho, eu posso usar isso para outras coisas, né? Para que eu posso usar esse espessante? Essa tem sido minha busca. Eu tenho tentado imaginar, por exemplo, será que eu posso bater isso com frutas e fazer um curau com amora, por exemplo? Será que eu posso usar isso em cremes para pele? Será que fica bom? Será que estraga? Para que eu posso usar um espessante que eu posso tirar do milho? Se a gente vai pensar em autossuficiência, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Tudo que a gente pode usar e as coisas não tão óbvias. E isso é só o amido do milho, uma parte do milho. A gente vai fazer no próximo vídeo a pamonha, que a gente vai usar a massa. A gente vai pegar esse gordurame aqui, junto com esse amido aqui, espessado e juntar numa coisa só, que é uma outra coisa já do milho. Mas a gente não pode esquecer que tem o suco de milho que a gente tem que fazer. Como que a gente faz o suco de milho? Primeiro deixa eu experimentar esse mingau para ver se está bom mesmo. Tá durinho, tá bem bonito. Maravilhoso, galera. Não põe muito açúcar. Gosto assim. Nossa, isso é muito bom, né? Eu fiz testes essa semana com cana-de-açúcar. Eu ia falar cana-de-açúcar, não. Mel. Mel, no curau, a mistura de milho e mel, não sei porquê, fica com gosto de garapa. Cana-de-açúcar, por isso que eu falei cana-de-açúcar. Dá uma mistura e dá um gosto totalmente diferente do curau que a gente conhece. É gostoso. E eu fiz sem açúcar também para ver se me interessava, né? Fica meio que um fubá de milho fresco. Um fubá não, uma polenta de milho fresco. Ficou interessante. Eu acho que se saborizar com fruta, tem aí uma possibilidade de fazer um curau sem açúcar, né?
O açúcar, quando a gente põe, a gente tem que ter noção que a gente está fazendo uma droga. O açúcar é uma droga. Não estou querendo ser chato aqui, falar para você não comer açúcar. Eu acho que você faz o que você quiser, da pele para baixo. Quem somos soberanos somos nós, né? Quem manda é você, da pele para baixo. Não tem problema nenhum com drogas, com que a pessoa queira se drogar. Eu acho que de vez em quando as pessoas querem se drogar. E a gente só tem que ter consciência que quando a gente come um doce, a gente está fazendo uma opção por se drogar. E o curau é uma droga maravilhosa brasileira. Mas às vezes, por exemplo, eu quero comer alguma coisa de milho com essa textura, mas sem o açúcar. Então, eu ainda estou avançando nesses testes, mantenho vocês informados. E aí, um subproduto do curau é o suco de milho. Por que eu estou falando que é um subproduto? Se vocês procurarem receitas na internet, vocês vão ver que normalmente a receita de suco de milho é uma receita à parte. Mas o que se faz para fazer um suco de milho? Primeiro você faz um curau. Mesma coisa. Geralmente o curau que tem nas receitas de suco de milho, ele é um curau menos espesso. Mas fica igualzinho o resultado. Então, por exemplo, nesse aqui que eu não pus canela, o que eu posso fazer? Eu vou cortar aqui uma parte dele, que é bem bonito, né? Parece uma polenta. Putz, que coisa linda. Eu vou cortar aqui, vamos cortar metade, vamos ver. Bastante. Vou pegar isso aqui e vou jogar no liquidificador. E aí você pega o seu liquidificador, o leite, e vai... Leite gelado, tá, gente? E vai... Eu não tô aparecendo na câmera. E vai no olho mesmo. Vai misturando até achar a textura que você quiser, o sabor que você quiser. Suco de milho é perfeito. Então vamos lá, vou colocar aqui um pouquinho de leite. Vamos bater. Eita, o outro aqui. Achei que ficou muito espesso, vou pôr mais um pouquinho de leite, aí você vai nessa toada também, tá? É isso que eu tenho aprendido aqui com suco de milho. Acho que ficou bom. Vamos pôr esse liquidificador para o lado. E olha só. Eu sujei tudo o copo aqui. Olha a perfeição. Perfeito sem defeito, galera. Acho que vocês não estão vendo na câmera. Esse é o suco de milho. Isso é muito bom. Eu acho que essa é talvez a minha coisa preferida do milho. Isso aqui se toma de manhã, um copo desse, você vai pra roça tinindo. Então olha só, eu removi o amido do milho, espessei o leite com ele, saborizei o leite, fiz o curau, que é o mingau de milho. Com esse mingau, que vai estar armazenado ali na geladeira e tal, eu posso cortar pedaços e fazer um suco de milho, que é uma iguaria. Quem não conhece, tá achando estranho? Tome, é muito bom. E aí, eu tô nessa pesquisa agora de se eu congelar isso, como que fica? Eu acho que fica bom. Tem que perguntar aí pra galera, perguntar pra minha amiga Zefa Pamonheira, que tem experiência, porque daí eu tenho um suco de milho o ano inteiro. Talvez o curau eu não consiga armazenar, eu imagino que não, se alguém tiver essa resposta me fala. Mas o suco de milho, congelando o curau, porque quando descongelar o curau vai ficar estranho, né? Mas para suco não, ele inclusive vai ficar muito bom, porque você vai bater e ele já vai ficar bem gelado. Então eu vou fazer teste, ainda não fiz teste, mantenho vocês informados também. E é isso, então vamos avançar para os próximos processamentos. Eu quero fazer pamonha na sequência. E depois ver o que mais que tem para a gente fazer de milho verde, que dê para armazenar. E aí a gente vai para o milho seco, que eu estou esse ano querendo fazer bastante experimentos novos, aí uma máquina de canjica e tal.
E é isso, meus queridos e minhas queridas. Se vocês gostaram do vídeo, agradeço por vocês terem assistido. Peço ajuda aí, se vocês puderem doar alguma coisa lá no meu Ko-Fi ou diretamente por Pix, se vocês preferirem, para me ajudar a continuar. Eu faço tudo aqui sozinho, eu planto, como eu sempre falo, eu colho, eu filmo, eu edito. E é um esforço para compartilhar o conhecimento das coisas que eu tenho aprendido, tá bom? Eu gosto muito de fazer esses vídeos e muito obrigado pela atenção.